Teve um dia que eu vi um aplicativo de celular que estava na fase de jogos como RPG. RPG? RPG? É Holy and Play, ou Holy and Play. Era o P. Holy and Play Game. O que é um Holy and Play Game? Holy, ou no caso, é como se fosse atuação. Você tem o seu papel. Então, Holy é a tradução de papel. Play, o que é fácil, é jogar. E game, letra maravilhosa. Game. Com isso, a gente tem um roleplay. O que é o roleplay? Basicamente, você interpreta alguém, um personagem, alguma coisa assim, e vive a história. Desenvolve uma história e vive ela para você se libertar, esse tipo de coisa. Ser uma pessoa diferente, conhecer mundos que jamais poderíamos conhecer. Com isso, eu estava procurando algum jogo de RPG de celular, que a gente simula com sistemas de números e tal, mas a ideia é roleplay. E tinha um lá específico que ele era um pouco diferente. Ele era um roleplay de história. Me fez lembrar de que isso é muito e muito antigo. Imagina que é uma história e você tem três opções. Você escolhe uma delas e mais texto aparece. Então, é como se fosse um livro interativo, só que ele tinha alguns detalhes diferentes e tal, e tinha pontos e você morria. E uma coisa que eu percebi é que você tinha três caminhos diferentes. Você podia escolher três coisas diferentes. Uma delas você morria, outra delas você conseguia, outra delas você, sei lá, você seguia por outro caminho. Geralmente quando tem essas histórias de coisas assim, eu sempre tento imaginar que você tem mais de uma história, porque é uma parada que abre em várias, que vai abrindo em várias, e a história vai ficando cada vez mais difícil de se manejar. Então, o que eles costumam fazer é fazer isso aqui. É o mesmo caminho, só que diferente. Então é muito igual. E acaba que perde essa magia de você, se você pegar de novo e fazer um caminho diferente, não vai ser tão legal, né? Então, a minha crítica em relação a esse tipo de história é que é o mesmo caminho. Então é mais fácil você fazer uma história só e vender ela, basicamente. Com isso, sabendo disso, eu quero fazer um desafio para mim mesmo. Eu sempre criei muitas histórias, assim, eu nunca, né, escrevi muito, mas as ideias estão aí. Então, eu queria fazer um desafio, igual o desafio que eu tenho para jogar videogame, eu queria fazer um desafio criativo, um desafio de pegar uma história neutra e fazer vários caminhos para ela, que geram mais caminhos, e até ela ficar incontrolavelmente grande e saber o quão é em relação a isso o custo-benefício e entender isso aí. Porque é um tipo de história super interessante porque você vai ver caminhos que não existiam antes e talvez pessoas que nunca existiram. O grande problema disso aí é que quando tem dinheiro envolvido, as pessoas não querem mais esconder as coisas. Tanto que segredos hoje em videogames, por exemplo, você não acha mais. Você acha coisas que você desbloqueia. Você acha, você compra conteúdo adicional ao invés do conteúdo adicional ser segredos que você acha durante o jogo. Então, isso tem a ver com isso. Você quer fazer uma coisa, só que se você esconder ela através de uma barreira de dificuldade, você, na visão deles, você está perdendo dinheiro, porque você investiu em algo que as pessoas, a maioria, não vai ver, não vai achar interessante e não vai gostar mais. Essa é a parada. A gente tem que tentar pensar em uma história que possa tomar vários caminhos. Então, minha ideia principal, básica, era algo bem meio que super-herói, mas não tão super-herói, algo mais X-Men ou Mutantes ou alguma coisa assim. Vamos imaginar um personagem que tem que ser um personagem neutro. Ele não pode ser nem. Ele não pode ter nenhuma personalidade dele, porque você, leitor, que vai ter que ler e escolher o que ele vai fazer. Você vai fazer o caminho dele. Então, com isso,
A ideia é de ser um personagem que não tem muito passado. Ele não pode ter um senso de ética anterior. Ele vai criar o senso de ética nessa história. Então, imagina que nosso personagem ele foi criado geneticamente. Então, ele está preso em um tanque cheio de água. Está preso em um tanque. E ele está lá, né? Dormindo lá, quietinho, uma experiência genética, alguma coisa bem simples. E por alguma coisa dá errado, que a gente não sabe o que, ele escapa. Ele escapa do negócio, acontece muita coisa, ele foge. Ok. Aí vem a primeira decisão. Se ele foge de uma maneira sorrateira, se ele foge de uma maneira agressiva, ou se ele foge de uma maneira, sei lá, neutra, no meio. Se ele ou bate em alguém, ou bate em todo mundo, ou ele mata alguém, e por aí vai. Então tem todo esse desenvolvimento que a gente precisa planejar. Com isso, a gente tem que pensar em uma história e uma estrutura para seguir, porque senão a gente vai ficar perdido em tantos emaranhados de história. Então, a ideia principal é você ter um triângulo, onde aqui é o começo, aqui é o extremo final e o outro extremo final. Por que um triângulo e por que desse jeito? Porque vamos pensar que existe uma gama de finais, porque a gente vai fazer vários caminhos diferentes. Então, terão vários finais diferentes e a gente tem que tentar fazer esses finais sentirem diferentes. Com isso, a gente tem os finais extremos. A gente tem uma gama aqui de bom e mal. Bom e mal. Mal com um, mal com L. Tanto faz. O português é horrível para o cara que gosta de escrever. É uma maravilha. Mas a gente tem o final bom e o final mal. Ou seja, a gente vai usar algum senso de ética. Não matar. Ok. Nesse final extremo aqui, ele não matou ninguém. Ele fez tudo certinho e ele conseguiu o que ele queria. Nesse final aqui, ele também conseguiu o que ele queria. É um encerramento, só que ele matou muita gente para isso. Ele não teve senso de moral e ética nesses casos. Com isso, a gente já tem uma estrutura e uma gama. Porque, por exemplo, aqui no meio, que é a divisão entre o bom e o mal, ele está aqui no meio. É um outro ponto muito importante. Então, é um ponto em que ele fez o bom e fez o mal. Então, ele tem esse peso, mas aqui no meio eu acho que seria o ponto principal, porque uma pessoa normal, ela não é nem 100% má, nem 100% boa. Então, a pessoa que, sem perceber, chegar nesse final, ela teve uma visão de idealização bem real. Ela entende que as pessoas sentem raiva às vezes, ou que tentam fazer bondade às vezes, por motivos dela mesmo, né? E com isso a gente tem uma gama. A gente pode fazer uma limitação de alguns aqui, ou até duas se juntarem assim e vir. Mas a gente tem que tentar desenvolver uma parada que tem que ser geralmente 3 opções. Até 4, mas acho 3 é ideal, por quê? Porque de 3 opções. Tem a opção má, tem a opção neutra e a opção boa. O leitor não precisa saber disso, mas você, escritor, precisa, porque você precisa de algumas guias para você desenvolver a sua parada, né? Com isso, a gente já tem uma estrutura. Essa estrutura, a gente já sabe mais ou menos como é que é a história. Cada capítulo tem que ter um final e uma escolha de bom, neutro e ruim. E a gente tem uma estrutura de organização de capítulos. Então, se a gente tem um capítulo aqui, tem que ter pelo menos 3 capítulos finais, se não mais. Se não algum capítulo no meio, talvez 2 capítulos no meio. Um aqui e um aqui. Então a gente tem mais ou menos uma ideia de 6 a 5 capítulos finais para desenvolver a história. Você não precisa se preocupar muito com muita coisa. Eu não vou dar muita escolha para ele. Mas a gente tem que ter noção de quais são as escolhas e por que elas são importantes. Por exemplo, vamos dar um exemplo de escolha para ficar legal. Imagina que o nosso personagem principal, ele foi criado geneticamente e ele tem alguns tipos de poderes que ele não conhece. Mas o primeiro deles é que ele tem uma força sobre-humana. Quando ele foge do laboratório que ele estava sendo feito, ele
no final desse capítulo, em que durante a escrita desse capítulo, a gente não tem que desenvolver o que ele faz. A gente não fala dele. O narrador não é ele. O narrador é alguém observando ele, vendo as coisas que ele faz e tentando analisar. Ele não sabe quais são as intenções dele. Você, leitor, vai ler e vai tentar entender qual é a opção dele. E no final, quando ele conseguir fugir, isso aqui é o capítulo 1, por exemplo. Quando ele conseguir fugir, você vai ter uma escolha. Como ele vai conseguir fugir? A primeira opção, que é a opção má, é uma. Ele pega um cara, rouba a arma dele, do segurança, mata ele e foge com a arma. Então agora ele tem uma arma, uma pistola, entendeu? Então essa é a opção má. Ele fugiu de uma maneira agressiva, ele foi violento, ele matou alguém e fugiu. Então ele tem esse peso na consciência de começo. A boa, ela é um pouco diferente. A gente tem que pensar no inverso. Existe o 100% mal e o 100% bom em histórias e tal. Aqui ele foi muito mal. Na boa, ele vai pegar o cara, bater nele, pegar a arma, por exemplo, descarregar ela, tirar a bala assim e tal, jogar no chão e fugir sem machucar o cara. Isso quer dizer que ele foi bom. No caso, assim, razoavelmente bom, porque ele ainda bateu no cara. Mas imagina que foi autodefesa, né? Com isso, a gente tem a visão de um cara que teve piedade. De um cara que vê o outro como uma vida. Então, ele tá bom. Ele não levou a arma. Então, ele só saiu sem nada. E o final neutro tem que estar entre um e outro. Então, esse mesmo guarda, ele não vê o guarda. Ou ele viu o guarda, tem que ser alguma coisa diferente desses dois finais. Então, talvez ele encontre outros guardas e fuja, alguma coisa assim, ou ele encontre esse mesmo guarda, só que o jeito que ele tem que agir com ele tem que ser diferente. Aí que fica difícil. Eu tô tentando pensar, não tô conseguindo pensar em alguma coisa que seja nem má, nem boa. Na má ele mata, na boa ele não mata, ele tem piedade. Na neutra, como ele tá todo atordoado, então ele vai só fugir. Ele se preocupa em fugir. Então, na neutra, ele não vai revidar. Na neutra, ele vai tomar algumas porradas, ele vai lutar contra o cara, só que ele não vai revidar. Ele não vai lutar muito. E ele vai ficar um pouco avariado. Ele vai fugir. Talvez, não sei. Aí a gente tem que estruturar, tem que organizar. Talvez na neutra ele seja o que eu falei com a boa. Ele lute contra o cara, só que ele não mata ele. Ele não mata na neutra. Porque o cara é neutro, o cara não vai matar, é a vida, né? Na boa, ele não vai nem lutar. Ele vai só fugir. Mesmo. Ele não vai bater de frente com o cara vai mirar a arma para ele vai ficar assim, mãos ao alto tal. Aí ele vai sair pela direita, pula a janela e corre e foge. Tranquilo, fechou. Ou seja, agora a gente tem mais ou menos uma guia, mais ou menos uma história, e aí é só pegar isso aqui, escrever, ver se tá bom, seguir em frente, fazer mais e sempre tentar melhorar. Com essa guia, a gente vai fazendo outras histórias. Então, a parte mais difícil e a ideia disso é que histórias que você vê que tem escolha, a minha dica é tenta ver se tem escolha, ver se a escolha faz sentido e ver se a escolha faz a diferença. E isso é o mais importante. Se você for escrever, se você for ler uma história assim, a história tem que você fazer ela de novo por um outro caminho também ser interessante. Todos os caminhos têm que ser interessantes, fazer sentido. Por exemplo, não precisa ser assim de bondade, maldade, usar nível de ética. Esse aqui foi só um meio arbitrário de realizar esse tipo de coisa. A gente pode muito bem ter uma história com só dois caminhos, que são histórias diferentes, e pronto, acabou. É muito que muitos jogos usam. Eles usam essa escolha de decisão como uma estrutura para mexer com pontos. Só que o enredo ele não é assim. Uma história ela é mais vívida, mais moldável. Você consegue trabalhar melhor com ela, fazer ela fazer mais sentido e pegar os pontos importantes, realizá-los e tudo mais. Então eu acho que
Essa é a mensagem, essa é a ideia. É isso aí. Espero que tenham gostado e posteriormente assim a gente vai tentar escrever alguma coisa assim. Vamos ver o que vai sair, né?